Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabi, vocês estão no meu canal Little Fangirl. Hoje eu vim fazer a crítica ao 10º episódio de Shadowhunters. Se você não assistiu aos últimos vídeos de crítica, aos últimos episódios, o link da playlist com todos os vídeos vai estar no box de informações. E como sempre eu falo, se você ainda não assistiu o episódio, não assista esse vídeo, porque vai estar cheio de spoilers para eu poder falar detalhadamente sobre o episódio. Então vamos começar para o vídeo não ficar longo. Eu queria começar falando que eu amei a história do colar. Eu pensei que no primeiro episódio a mãe dela ter dado o colar pra ela seria tipo só pra enfeitar, sei lá, seria só um acréscimo bobo, mas eu gostei bastante da história, dela ter voltado pra ela ter ido pra uma dimensão alternativa, um mundo paralelo. Eu achei muito legal, eu amei todas como que a gente conhece os personagens daquele jeito, sabe? E depois a gente viu eles, como que eles seriam numa dimensão paralela. Eu achei incrível, eu amei. O episódio já começa com um super, hiper, ultra tiro na cara, que foi o Marlon falando estamos na corte Silly. E eu fiquei, meu Deus do céu. Pois é, gente, eu não tava preparada porque, sabe, tipo, não foi nada demais, sabe? A gente só viu uma florestinha lá com umas nevezinhas, mas eu achei que foi inteligente da parte deles, eles não terem já colocado a corte Silly, sabe, com a rainha e tal, porque seria muita burrice, porque eles não têm dinheiro, eles não têm recursos pra fazer uma corte Silly bonita, então, mas eles já terem apresentado foi uma coisa muito boa. Uma coisa que eu gosto muito em casais, assim, agora que eu tô gostando em Claire e Jace, é essa coisa do tipo, o Jace não tentou impedir a Claire de ir pra essa dimensão alternativa, mas ele confiou nela e sabia que ela era capaz de fazer aquilo, que ela é forte o suficiente, que não vai precisar dele, se ela precisar, ela vai chamar, sabe, que ele não precisa estar ali no pé dela. Isso é uma coisa que tem bastante nos livros, do Jace tentar tirar a Claire das situações. E isso tá mostrando diferente agora na série, eu tô gostando muito. Gente, muita gente reclamou sobre os efeitos do Marlon e tal, eu gostei muito, eu achei muito bonito. Os efeitos, sabe, tipo, da magia dele eu achei bonito. Mas quando vai naquele portal, eu não achei ruim, não achei mesmo ruim, que é aquela parte laranja e a parte roxa. Não achei feio, ficou até bom, eu não esperava que ficasse tão bom. Mas o portal do final, onde o Magnus encaixa o cristal, foi péssimo, foi péssimo. E, gente, o Simon continua o Simon, sabe? Eu tô gostando muito disso, porque mesmo o Simon vampiro, ele não ficou tipo um super vampiro sexy e tal, que era um medo meu sobre a série, porque eu pensei que eles iam querer embelezar muito o Simon, fazer ele diferente, mas ó, a gente vê o mesmo Simon, palhaço, engraçado, se preocupa ainda com a Clary, e sabe, não é garanhão e tal, ele continua sendo o Simon, e eu amei isso, porque eu pensei que eles iriam mudar a personalidade do Simon agora que ele é vampiro, mas não mudaram. E uma coisa que eu reclamava bastante do Luke nos primeiros episódios é que eu não sentia uma coisa paternal dele. Nesse episódio eu consegui sentir isso com o Simon, porque o Luke é como se fosse um segundo pai pro Simon, porque ele cresceu sem pai, então, quer dizer, o pai dele morreu. E, sabe, eu gostei muito das cenas do Luke e do Simon juntos, eu achei cenas incríveis, e eu consegui ver o lado paternal do Luke ali. Apesar da gente não tá vendo muito um lado paternal dele com a Clary, eu não consigo sentir, mas dele com o Simon eu achei incrível. Gente, uma coisa que feriu meu coração foi Izzy sendo condenada, ela vai pra julgamento e tal, como traidora. E, gente, o que seria Izzy sem ser uma Shadowhunters? O que seria... Quem é Izzy Lightfield se não uma Shadowhunter? Então, eu não sei o que esperar, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se ela vai realmente ser exilada ou se ela vai continuar sendo uma Shadowhunters. Ela tem que continuar sendo uma Shadowhunters porque é o que ela é, sabe? É o que ela sempre foi. E sem uma Shadowhunters, a Izzy, sabe, não seria nada. Então, não sei o que pensar, não sei o que esperar, sabe? E, quando ela fala pro Alec, "It's not your fight", eu pensei, é agora que eu vou bater as botas. Porque, gente, feriu meu coração, porque é tipo uma briguinha interna entre os irmãos Lightfield, sabe? Tipo, a Izzy falou com aquela essa coisa de essa não é sua luta, it's not your fight. É tipo, tá, você tá do lado contrário ao meu, eu não preciso da sua ajuda agora, porque meio que você é o causador disso tudo. Isso feriu muito meu coração. E o Alec tentando, sabe, ajudá-la e tentando fazer de tudo, até entregando Jace e a Clary pra ajudar a Izzy. E eu... Ai, gente, esse episódio dos Irmãos Light foi muito chocante pra mim. E, gente, na
nesse mundo paralelo a gente tem um Alec assumidamente gay, a gente tem uma Izzy toda, sabe, nerd e tal, um Simon namorando a Izzy, Jace trabalhando, Jace amigo do Simon, Jace, sabe, Jace e Claire num relacionamento fixo, sabe? E eu achei muito incrível, sabe? Ver esse mundo paralelo me fez pensar em que eu gostaria de saber uma história sobre eles nesse mundo paralelo. Eu gostaria de ver um mundo paralelo. Eu quero, sabe, ver uma série sobre eles, sobre esse Claire, Jace, Simon, Alec e Izzy desse mundo paralelo. É uma coisa que eu gostaria de ver, sabe? Eu achei muito bom. Eu amei essa história do mundo paralelo, principalmente que a gente viu como seriam os personagens, sabe? Se não existisse o The Shadow World e, gente, uma coisa que ficou não muito clara pra mim da primeira vez que eu assisti, mas sim da segunda, que é quando a Clary, ela tá meio que se envolvendo com aquele mundo alternativo, aquele mundo que ela não tem problemas, aquele mundo que o pai dela não é um psicopata, aquele mundo que a mãe dela tá ali segura, viva, aquele mundo que ela tá namorando o Jace, que todos os amigos dela estão bem, que o Simon não é um vampiro, e ela começa a se esquecer das coisas e começar a ficar naquele mundo, e como às vezes ela esquece e volta, sabe? Eu gostei muito desse jogo que eles fizeram, mas isso não ficou tão perceptível pra mim na primeira vez que eu vi. Eu só consegui perceber isso na segunda vez. Tanto que quando ela, sabe, é aquela briga, não é briga, é aquela coisa quando ela não reconhece o Magnus, e eu fiquei, meu Deus, o que vai acontecer, sabe? E, ai, gente, achei muito boa a cena que o Magnus, ele vai tentar fazer ela lembrar sobre The Shadow World e por que ela tá realmente ali. E uma coisa que eu só pensei, que eu só parei pra pensar agora foi sobre todo esse caso policial que tá tendo na série sobre quem tá matando esses humanos e drenando o seu sangue. E eu realmente acho que não é o Valentine. Eu não sei se é o Valentine ou se é uma outra pessoa. E se for o Valentine, por que ele tá fazendo isso, sabe? Eu acho que nesse episódio surgiu esse mistério pra mim. Porque nos outros episódios só tava pra mim, eu não conseguia ver essa outra parte. Eu tava focada sobre a trama dos livros que eu li. E agora eu fiquei, sabe, com essa coisa de tipo, quem tá matando eles? É o Valentine? E se for o Valentine, por que ele tá fazendo isso? E se não for o Valentine, quem é? Será que vai ser um personagem dos livros que vai se revelar no final? Então, isso colocou um mistério na minha cabeça. As cenas que o Simon finge ser um psicopata, eu achei muito boas. Eu fiquei, meu Deus, que incrível. Eu não tava entendendo nada a primeira vez. Aí quando aconteceu, eu fiquei, meu Deus do céu. E aí o Luke pega e dá 1 milhão, 1 zilhão de tiros nele. E eu fiquei, meu Deus, o que é isso? E aí ele do nada vai e leva... Quer dizer, do nada não. Depois lá na sala de autópsia ele vai e sai lá daquele lugar lá de pessoas mortas. E, gente, essas foram cenas muito boas. Ai, gente, quando apareceu os gatos, Presidente Meow e Church, eu fiquei muito feliz. Porque eles são dos livros e eu acho muito incrível, principalmente a história do Presidente Meow. Ai, gente, eu fiquei tão felizinha que eles apareceram, porque eram personagens que a gente sente falta nos filmes. Pra quem é fã, realmente sentia falta deles. E agora eles apareceram, gatinhos muito maneiros. E, gente, aquela hora que a Claire vai desenhar, gente, ela desenha um fucking desenho, um demônio e um outro bicho lá em segundos. Eu fiquei, como isso seria fucking possível? Ela pega o papel, desenha muito rápido, entrega, mas, tipo, ela não desenha rápido, tipo, estou desenhando rápido. Ela desenha rápido, tipo, como se fosse mal dirigido, sabe? Que dá pra ver que o desenho já tava pronto. Eu fiquei muito... Que bosta! E também nesse episódio a gente conseguiu ver realmente essa guerra dos Shadowhunters, entre Shadowhunters, porque o Jace, a Clary e a Izzy não querem dar o cálice pra Clave por um motivo, e a gente já vê essa divergência de como eles não concordam com a política da Clave, e o Alec tendo contornar a lei pra tirar a Izzy dessa. Eu tô gostando bastante dessa guerra, dessa política entre os Shadowhunters. É uma coisa que tá mais visível agora, que eu espero que continue até o final da temporada e pra próxima temporada com certeza. Gente, uma cena que eu ri muito, muito, é quando a Claire imita o Magnus na hora que ela tá ajudando ele a como é que ele fazia ela. Você faz uma coisa meio assim, sabe? Gente, eu ri muito, muito, muito. Sério, eu parava e começava a rir, porque foi uma cena que eu fiquei, gente, Cat McNamara tá muito maravilhosa nesse episódio. Eu gostei muito dela e nessa cena eu ri muito. Gente, a cena do Alex sacrificando a sua conexão para a batalha do Jace foi uma cena muito forte pra mim. Não sei se foi pra vocês, mas pra mim foi uma cena que eu não tava esperando que o Alex fizesse aquilo. Quando ele fala, o Jace tá morto, pra mim, eu chorei, eu não conseguia parar de chorar, porque
É uma coisa que eu não imagino o Alec fazendo em nenhum milhão de anos. E quando isso aconteceu, eu fiquei... Isso tá realmente acontecendo, sabe? Foi uma cena muito forte pra mim. E quando tem aquelas cenas paralelas de quando o Roger tá fazendo a runa nele, ele tá gritando de dor, e ao mesmo tempo mostra as cenas do Jace tentando lutar, e ele começa e é atingido por essa dor também, e ele sente a ligação dos dois enfraquecendo, e como os dois estão ficando fracos, e vai cenas paralelas, e quando o Jace grita Alec, e depois na hora já muda pro Alec gritando o nome do Jace. Eu achei uma cena incrível. Pra mim foi a melhor cena do episódio. Eu achei que esse episódio foi focado na relação do Luke com o Simon. Foi muito boa a relação dos irmãos Lightfield. Os irmãos Lightfield que eu falo é Alec, Izzy e Jace. A ligação do Alec com o Jace também foi um foco muito bom nesse episódio. E também amei a história do mundo paralelo, achei que foi muito bem desenvolvida. E na cena Ai, gente... No mundo paralelo que o Alec coloca o Magnus pra dentro da festa e fala, tipo... Ele pega e brinda to us, e depois ele fala... E ele, tipo... Aí o Magnus meio que dá um florinha nele, ele fala, tipo... Playing hard to get. Depois ele fala, tipo... I love a challenge. É a mesma fala que o Magnus falou... no começo, lá pelo 5º episódio, quando ele liga pro Alec chamando ele pra eles beberem uma coisa lá, pra eles tomarem um drink. E aí o Magnus fala isso, sabe? Tipo, difícil de conquistar, eu amo um desafio. E o Alec falou exatamente a mesma coisa. Meu coração de Shipper Malek chorou nessa parte. A cena, gente, ai, meu coração doeu muito. E, gente, quando o Simon e o Jace, eles fazem um high five, ai, eu chorei. E quando a Clary e o Jace fazem, quer dizer, a Clary e o Simon fazem aquele olhar do Drácula, e depois, ai, o Simon fala pra Clary sobre como ele quer chamar a Izzy pra morar com ele, e depois a gente vê a Izzy toda desengonçada dançando, e o Simon indo dançar com ela, gente, que lindo, eu fiquei que lindo, gente, sério, eu amei essa parte. Gente, na última cena, assim, do Alec e da Izzy, quando eles estão sentados no sofá e o Alec tá sentado do lado dela sem nenhuma esperança nenhuma de conseguir tirar a irmã daquela. E a Izzy também já sem esperança, mas os dois estão ali juntos. Eu chorei porque, tipo, não tenho mais nada o que fazer, mas eles estão juntos, sabe? E tipo, só faltou o Jace ali, sabe? Mas eu fiquei... Pois é. E agora... Precisamos falar de uma coisa. Precisamos falar de uma coisa chamada final bosta. Gente, o episódio tava tão bom pra mim. O episódio tava incrível. O episódio tava maravilhoso. Até que o Jace acha o pai dele. Se você não leu o livro, aquilo tá errado. Se você leu o livro, você sabe que aquilo tá errado. Porque talvez não vai acontecer a maior trama do primeiro livro. Tipo assim, eu acho que ainda vai acontecer a trama entre Jace e Clary. Esse trama mesmo que você tá pensando. Só que por que eles estão enrolando? Tipo, aquele não é o pai do Jace. Por que eles estão fazendo isso? Eles estão mudando a história muito grande. É, tipo, o maior cliffhanger. Não cliffhanger, é o maior plot twist da história. E eles estão simplesmente estragando isso. Eles estão estragando o ponto mais alto do primeiro livro, que é quando a gente descobre sobre Clary e o Jace, quem eles realmente são. E talvez não vai ter isso na série. E se tiver, eles estão enrolando, eles estão mudando a história de um jeito que não precisaria. Então, o final pra mim foi horrível. Mesmo que, se no próximo episódio explicar que aquele realmente não é o pai do Jace, que vai continuar do jeito que a gente pensou, que vai continuar a trama do livro, não importa, porque vai ficar enrolado, vai ficar desnecessário, entendeu? Então eu tô muito revoltada com esse final até agora. Então eu não quero nem mais falar. Mas pra mim, os melhores episódios melhores personagens desse episódio foi o Luke, o Marlian, o Simon do mundo paralelo, o Simon do mundo normal também, mas eu prefiro do mundo paralelo, e a Clary também gostei bastante. As melhores cenas pra mim foi aquelas cenas paralelas de quando eles estão procurando sobre a ligação para a batalha. Também a sequência do high five do Jace, o olhar entre a Clary e o Simon Drácula e a Izzy dançando junto, foram cenas muito boas, amei. Mas o final foi bosta pra mim. Eu dei 9 estrelas pra esse episódio. Eu tirei 1 estrela por causa do final, porque eu odiei o final. Eu tava quase dando 5 estrelas, porque eu odiei o final. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, de comentar, compartilhar. Big beijos e até a próxima. Tchau!